Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que é até um pouco recente, aconteceu em 2019, mais um caso resolvido que eu trago aqui para vocês, mais um que envolve uma adolescente. Esses casos assim com crianças, adolescentes, são sempre casos um pouco mais difíceis para eu trazer aqui, são casos doloridos, eu posso dizer, casos tristes e bem revoltantes. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Riley Crossman. Em 2019, Riley Crossman morava com sua mãe, seus dois irmãos e com o namorado da mãe em uma cidade chamada Berkeley Springs, localizada em West Virginia. A manhã de quarta-feira, 8 de maio de 2019, começou como qualquer outro dia na casa da família. Sua mãe, Chantel Oakley, estava preparando seus filhos para ir à escola quando percebeu que Andy McCauley, seu namorado, já havia saído para trabalhar na construção. Pouco antes de sair, ela espiou Riley, que estava com 15 anos na época, mas viu que ela não estava em seu quarto. Como não era incomum sua filha acordar cedo e ir a pé para a escola, Chantel não ficou preocupada e seguiu sua rotina colocando seus filhos no carro para levá-los à escola. Foi um dia comum para Chantel no trabalho, nada diferente tinha acontecido, até que mais para o fim da tarde, ela recebeu uma ligação e essa ligação foi bem preocupante. Era da escola da filha dela e eles falaram que a Riley não tinha ido para a escola, ela não assistiu às aulas naquele dia. Então, é claro, sua mãe ficou muito preocupada porque ela deduziu que a garota tinha saído de manhã, tinha ido para a escola e que estava tudo bem. Mas alguma coisa aconteceu, então logo depois que ela desligou a ligação, ela ligou para alguns amigos da Riley para saber se alguém tinha alguma informação e todos falaram que não tinham visto ela naquele dia. Então ela decidiu dar uma olhada nas redes sociais da filha para ver se encontrava alguma pista, alguma coisa, mas ela ficou surpresa que a filha não acessava as redes sociais desde a noite anterior. Então isso era muito preocupante, porque a Riley, assim como a maioria das pessoas, era muito conectada com suas redes sociais. Então ela decidiu registrar sua filha como desaparecida. Quando o pai de Riley foi notificado de que sua filha estava desaparecida, ele imediatamente ficou preocupado, e ele sabia que ela não tinha desaparecido por vontade própria. Uma garota responsável que sempre colocou os sentimentos dos outros antes dos seus, ele insistiu que ela não teria ido embora sem avisar a ele ou a mãe para onde estava indo e quando voltaria. Os policiais levaram o caso da Riley muito a sério. Eles sabiam que algo estava muito errado. Ao investigarem o quarto da jovem, eles tinham certeza de que ela foi vítima de um crime. Com a ajuda de Chantel, os investigadores examinaram os itens peça por peça e o que descobriram não era uma boa notícia. No meio dos pertences de Riley estavam seus óculos e uma bolsa, duas coisas que ela sempre levava consigo quando saía de casa. Também descobriram a sua mochila, a mochila que ela levava para a escola, então ficou claro que quando ela saiu, ela não foi para a escola, porque sua mochila estava em casa. Um exame da cama da Riley revelou manchas de sangue nos lençóis e também no edredom. Respingos de sangue também foram encontrados no interior da porta do quarto. O teste de DNA confirmou que o sangue era de Riley. Quando os detetives tentaram encontrar sua localização fazendo PIN em seu celular, descobriram que o seu dispositivo estava desligado. De acordo com todos aqueles que conheciam a adolescente, seu celular estar desligado era muito preocupante, pois ela era muito ativa nas redes sociais. A polícia conseguiu montar uma linha do tempo com os últimos passos da Riley. A última pessoa que viu a garota foi sua avó, às 7 horas da noite daquela terça-feira. Algumas horas depois, Chantel voltou para casa de um de seus 2 empregos que tinha para manter a família e notou que Andy estava dormindo na sala.
A mãe dela chegava bem tarde, então ela deduziu que os seus 3 filhos estavam em seus quartos dormindo já. Então foi por isso que ela não foi até o quarto da Riley para verificar se realmente ela estava dormindo, e a mãe decidiu ir para a cama já que ela estava bem cansada. Então a mãe não tinha certeza se naquele momento a Riley estava em casa ou não. Olhando as atividades no celular de Riley na noite em que ela desapareceu, revelou que ela trocou mensagens com amigos por um tempo antes de uma pausa. Por volta das 11 horas da noite, ela estava ativa novamente, enviando um texto assustador para o seu namorado que dizia: "Andy está no meu quarto, eu estou assustada." Infelizmente, já tendo adormecido, ele não viu a mensagem da namorada, até mais tarde naquela manhã, e infelizmente já era tarde demais. Suspeitando que o homem era a pista-chave para encontrar Riley, os detetives levaram Andy McCauley, de 41 anos, para interrogatório. Pelo que ele se lembrava, ele tinha visto a filha da sua namorada pela última vez entre 9h30 e 10 horas da noite, quando ela lhe disse que estava deitando para dormir. Ele estava convencido de que tudo o que aconteceu com ela depois disso era tão misterioso para ele quanto para todo mundo. O que os investigadores sabiam, e que ele não sabia, era que os registros do celular da Riley mostraram que ele havia ligado para a adolescente às 3 da manhã, 13h34 e 13h52, quando ele alegou estar dormindo. Curiosamente, ele usou um recurso para ocultar sua identidade, mas isso não adiantou muito. Felizmente, a tecnologia permitiu que as autoridades evitassem suas tentativas de esconder seu comportamento estranho naquela noite. Também foi descoberto que Riley tentou entrar em contato pelo FaceTime com Hayden, o namorado, por volta das 5h15 da manhã, mas ele não estava disponível. O que ela precisava dizer a ele naquela hora nunca será conhecido, mas especulou-se que ela estava em perigo e queria a ajuda do namorado. Quando os investigadores falaram com os colegas de trabalho de Andy, descobriram que eles tinham algumas informações importantes. Os homens que o buscaram na manhã de 8 de maio para a carona habitual lembraram que ele estava acordado e ansioso para ir quando eles chegaram em sua residência. Eles não teriam pensado em nada se não fosse pelo fato de que era a primeira vez que se lembravam de que não precisavam esperar que ele se arrumasse. Eles acrescentaram que o dia de trabalho mal havia começado quando o Andy pegou emprestado um caminhão da empresa e saiu por volta das 9 horas da manhã, dizendo que tinha algumas coisas a fazer e já estaria de volta. Com o passar do dia, ele finalmente reapareceu às 2 horas da tarde, o que era bem suspeito. Quando os detetives tentaram rastrear Andy usando seu celular, ficaram desapontados ao descobrir que ele havia permanecido parado o dia inteiro. A polícia descobriu que ele tinha deixado o celular em casa, e ele nunca fazia isso. Quando a polícia perguntou por que o celular tinha ficado em casa, ele apenas disse que esqueceu. Os investigadores encarregados de revistar o caminhão de trabalho de Andy ficaram impressionados com o cheiro muito forte que estava dentro do veículo. Eles também detectaram vestígios de cal, um composto químico que pode ser usado para acelerar a decomposição. Cães farejadores confirmaram mais tarde suas suspeitas de que o veículo foi usado para transportar um cadáver. Mesmo que os investigadores já tivessem uma teoria do que tinha acontecido com a Riley e quem era o responsável pelo seu desaparecimento, uma equipe de mais de 300 voluntários procuravam por todos os lugares por qualquer sinal da adolescente desaparecida com a ajuda de cães farejadores. Em 16 de maio, 8 dias após que Riley foi vista pela última vez, as esperanças de encontrá-la viva acabaram. Depois de ver as imagens da câmera de segurança, onde parecia o caminhão de Andy havia tirado do canteiro de obras subindo uma estrada na montanha e descendo novamente na manhã do dia 8, os investigadores procuraram na área. Ao serem atraídos para um local onde urubus voavam, eles descobriram restos mortais em Tuscarora Pike. Uma tentativa de identificação das roupas encontradas no local indicou que o corpo era de Riley Crossman. Não muito longe da descoberta, havia uma estranha variedade de parafusos e outros restos de um canteiro de obras, incluindo sacos de lixo de tamanho industrial. Um investigador atento notou que eles viram itens semelhantes espalhados no caminhão de trabalho que Andy havia usado no dia do desaparecimento da Riley. Depois disso, as autoridades acusaram Andy McCauley do assassinato de Riley. Enquanto ele estava na prisão aguardando julgamento, eles começaram a trabalhar na construção de um caso sólido. Os promotores teorizaram que Andy havia entrado no quarto de Riley mais de uma vez na noite em que ela morreu.
Conhecido por ser um homem agressivo quando estava sob influência de álcool, eles sentiram que ele esperou até que ela desligasse o celular para cometer o crime. O fato de que a roupa íntima com qual ela foi encontrada estava rasgada deu credibilidade à suposição de que o ataque teve um motivo secreto. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, Riley, que supostamente nunca teve problemas com o namorado da mãe, resistiu a seus avanços. Em algum momento durante a luta, Andy tornou-se muito violento, atingindo o adolescente com força o suficiente para deixá-la bem machucada. A causa de sua morte não pôde ser determinada, devido ao avanço estado de decomposição. Sangue e saliva foram encontrados no travesseiro de sua cama e levaram os investigadores e promotores a concluir que a adolescente provavelmente foi sufocada até a morte. Sem meios de se livrar das evidências naquele momento, Andy puxou as cobertas sobre o corpo da Riley e foi para a cama. Sabendo que teria acesso não supervisionado a um caminhão pela manhã, ele decidiu esperar até que o resto da família saísse de casa. Quando tudo parecia se encaixar exatamente como ele esperava, ele tinha certeza de que escaparia impune do crime. Por volta das 9h30, ele deu ré com um caminhão até a casa na Greenway Drive e carregou o corpo de Riley na traseira. Ele então dirigiu até a floresta. Confiante de ter percorrido todas as bases, não tinha levado em conta que seus movimentos estavam sendo capturados por câmera de segurança. Primeiro, ao passar por uma escola, e depois por uma loja de frente para a estrada que leva à montanha onde o corpo foi encontrado. Quando as imagens das câmeras de segurança foram mostradas a ele, ele afirmou que havia usado o caminhão por algumas horas, não para esconder um corpo, mas sim para comprar cocaína. Depois de ser informado de que sua rota havia sido a mesma usada pelo assassino da Riley, ele mudou sua história. Nessa sua última versão, ele afirmou que havia ido para a montanha para atirar. Mas isso não adiantou. A polícia sabia que ele estava mentindo. Em outubro de 2021, após 2 longos anos de disputas legais, o julgamento durou pouco mais de uma semana e envolveu 239 evidências e testemunhos de cerca de 40 pessoas, incluindo os familiares da Riley, amigos, especialistas em DNA, médicos e policiais. Um júri considerou Andy McCauley culpado de assassinato em primeiro grau, no caso de Riley Crossman, e o sentenciou à prisão perpétua. Ele também foi condenado por uma acusação separada de abuso infantil, resultando em morte, pelo qual recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua. Informações sobre esse outro crime não relacionado não foram divulgadas. Embora a equipe de defesa tenha apresentado uma moção pedindo que seu cliente pudesse cumprir as sentenças simultaneamente, o que abriria uma janela para sua libertação futura, a juíza, que era responsável pelo caso, rejeitou o pedido. Em vez de arriscar que um dia Andy pudesse ser solto, a juíza decidiu que as sentenças seriam executadas consecutivamente, garantindo que o assassino de Riley passará o resto de sua vida atrás das grades. Ele não terá direito à liberdade condicional. Não suportando viver na mesma casa em que seu ex-namorado tirou a vida de sua filha, Chantel e seus 2 filhos se mudaram para um local não revelado. A casa onde ocorreu o crime foi demolida em 2021. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito triste. Casos que envolvem crianças, adolescentes, são bem pesados, não que os outros não sejam, mas é sempre muito difícil falar de uma pessoa que tinha a vida inteira pela frente e acontecer algo tão terrível como foi nesse caso aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.